Oi, gente! Esse vai ser um vídeo de ASMR lendo Drácula, desse autor tão fantástico que é o Bram Stoker. Esse é um dos meus romances favoritos e eu tive a inspiração para fazer esse vídeo de um vídeo de ASMR que eu vi de um canal de leitura. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo para vocês verem. E é isso, eu espero que vocês gostem. Diário de Jonathan Harker. 3 de maio, Bistritz. Parti de Munique às 8h45 e alcancei Viena no dia seguinte, bastante cedo. O horário previsto para a chegada era 6h46, mas nos atrasamos mais de uma hora. Budapeste me pareceu um lugar fascinante, a julgar pela rápida visão que tive quando ainda estava no trem e, depois, durante a curta caminhada pelas ruas da cidade. Senti um certo receio de afastar-me demais da estação, porque, para recuperar o tempo perdido, a partida seria adiantada. Realmente, minha impressão era que estávamos deixando para trás o Ocidente e entrando no Oriente, a mais ocidentalizada das magníficas pontes sobre o Danúbio, cujo leito impressiona por sua largura e profundidade nesse ponto de seu longo curso. Nos transporta para as tradições do mundo turco. Conseguimos partir dentro do horário e, ao anoitecer, alcançamos Klausenburg, onde interrompi minha jornada e passei a noite no Hotel Royale. Meu jantar, na verdade quase uma ceia, consistiu em um frango temperado com uma espécie de pimenta vermelha que dava um sabor realmente especial ao prato, mas deixou-me com muita sede. Lembrete, consegui a receita para a mina. Conversei com o garçom e ele me revelou que se tratava de um tempero chamado páprica e, por ser uma constante da culinária local, eu o encontraria por toda a região dos Cárpatos. Agora, eu começava a me dar conta da grande utilidade de meus rudimentos básicos de alemão e, francamente, não faço a menor ideia de como teria seguido adiante nessa viagem sem saber algumas frases essenciais desse idioma. Como eu dispunha de algum tempo livre quando passei por Londres, aproveitei para frequentar o Museu Britânico, a fim de consultar livros e mapas geográficos na biblioteca, com o intuito de me informar antecipadamente sobre a Transilvânia. Eu estava convencido de que conhecimentos prévios, e ainda que limitados, a respeito daquela região, seriam muito importantes para estabelecer um relacionamento mais sólido com o nobre desse país. Então, verifiquei que a área citada pelo nobre, que eu iria visitar a negócios, se encontrava no extremo leste do território, localizada bem na fronteira de 3 estados, a Transilvânia, a Moldávia e a Bucovina, em plena cadeia dos Cárpatos, um dos locais mais agrestes e menos conhecidos de toda a Europa. Em nenhuma das obras e mapas consultados, que foram muitos, consegui descobrir o ponto exato onde ficava o castelo de Drácula. O motivo dessa impossibilidade foi o fato de não existirem ainda mapas geográficos precisos da área em questão, em nada comparáveis com os publicados pelo nosso Serviço Geodésico Oficial. Entretanto, consegui descobrir que Bistritz, o vilarejo onde a carruagem faria uma parada e que me foi indicado pelo Conde Drácula, é um lugar relativamente bem conhecido. Passarei a transcrever aqui algumas das minhas anotações, pois me servirão para reavivar a memória quando for conversar sobre minhas viagens ao voltar para junto de Mina. A população da Transilvânia é formada por 4 nacionalidades distintas. Ao sul, os saxões, aos quais se misturam também aos valáquios, que são descendentes dos dácios. A oeste encontram-se os magiares e, finalmente, nas regiões norte e leste, os tchecos. Estou me dirigindo justamente à região habitada por estes últimos.
os quais alegam ser descendentes de Átila e dos hunos. Talvez haja uma certa verdade nessa pretensão, pois, quando os magiares conquistaram o país, ainda no decorrer do século XI, já encontraram esse povo ali fixado. Lembro-me de ter lido a afirmação de que todas as superstições existentes nesse mundo se concentram na ferradura dos Cárpatos, como se esse ponto representasse o centro do vórtice das mais férteis imaginações. Se essa suposição corresponder à verdade, então minha permanência em tal ambiente se tornará sumamente interessante. Lembrete, preciso perguntar ao conde tudo sobre essa teoria. Não consegui dormir com tranquilidade, apesar de minha cama ser bastante confortável, pois o meu sono foi perturbado pelos sonhos mais estranhos. Um cão uivou a noite inteira debaixo da minha janela, o que talvez tenha provocado, em parte, a minha inquietação. Ou quem sabe, a grande responsável fosse a páprica, uma vez que acabei esvaziando todo o conteúdo do jarro de água colocado em meu quarto, mas sem conseguir saciar a sede. Acabei por cochilar quando começava a amanhecer e logo fui acordado por alguém que batia sem parar em minha porta, o que me levou a crer que finalmente estivesse dormindo a sono solto. No desjejum, tornaram a servir-me uma farta porção de páprica e também uma espécie de mingau de farinha de milho, que chamam de mamaliga, além de berinjelas recheadas de carne, um prato delicioso conhecido como empletata. Lembrete, obter também esta receita para a mina. Todavia, tive de me apressar para comer e mal pude saborear a refeição, pois o trem sairia antes das 8 da manhã. Ou melhor, esse era o horário previsto, mas não passou de uma boa intenção. Apesar de minha correria para chegar à estação às 7h30, fiquei sentada em minha poltrona por mais de uma hora diante da plataforma de embarque até soar o sinal de partida. A minha impressão é que quanto mais avançamos para leste, mais aumenta a falta de pontualidade dos comboios ferroviários. Nessa progressão, o que se poderá esperar dos trens da China? Durante o dia inteiro, a impressão era de nos encontrarmos percorrendo um país onde se sucediam os mais variados tipos de beleza natural. Ora deparávamos pequenos vilarejos ou castelos suspensos nos picos de altas escarpas, como costumamos ver nas gravuras de antigos missais. Ora seguíamos junto de rios e regatos que, a julgar pela quantidade de pedras volumosas expostas ao longo de seu curso, sugeriam a ocorrência de violentas e constantes inundações. Somente uma massa de água realmente vasta e dotada de um tremendo ímpeto de devastação seria capaz de expor rochas tão grandes na beira das margens. Em cada uma das estações do nosso trajeto, notamos a presença de grupos de pessoas que chegavam a formar pequenas multidões, todas ostentando trajes dos mais variados tipos e aspectos. Algumas delas assemelhavam-se aos camponeses de nosso país, ou mesmo aos que encontrei ao cruzar a França e a Alemanha, vestindo jaquetas curtas e calças de confecção caseira, complementadas por um chapéu redondo, como a maioria dos homens do campo. Entretanto, havia outros trajes bem mais pitorescos. As mulheres pareciam, de maneira geral, bastante bonitas, até que as observássemos mais de perto, pois quase todas tinham cintura muito grossa. Em sua maioria, usavam blusas de mangas brancas e longas, dos tipos mais variados, presas por cintos largos, os quais pendiam muitas tiras leves e quase flutuantes, semelhantes a uma vestimenta de balé, sob as quais, obviamente, havia uma anágora. As figuras étnicas mais estranhas eram os eslovacos,
que formavam um grupo de aparência quase primitiva e mais próxima das antigas tribos de bárbaros. Usavam um enorme chapéu de vaqueiro, ampla calça de lona de um tom marfim, camisa de linho branco, cingida por grande e pesado cinturão de couro, medindo aproximadamente 30 centímetros de largura e fartamente guarnecido de cravos de bronze. Calçavam altas botas em cujos canos inseriam as extremidades das pernas de suas calças. Ostentavam longas cabeleiras negras e seus bigodes, também pretos, eram avantajados. Apesar de seu aspecto realmente pitoresco, não transmitiam uma impressão muito pacífica. Se estivessem no palco de um teatro, logo seriam identificados como um bando de antigos salteadores orientais. No entanto, conforme vinha a saber depois, trata-se de gente de hábitos acentuadamente pacatos e talvez até desprovida de uma autoridade natural. O crepúsculo perdia as cores para dar lugar à noite fechada. Quando chegamos a Bistritz, é um lugarejo antigo muito interessante. Por se localizar praticamente na fronteira, pois o Passo Borgo conduz diretamente a Bucovina, viveu uma história das mais atribuladas e, evidentemente, guarda até hoje visíveis marcas desse passado. Há 50 anos, em 5 diferentes ocasiões, foi assolada por uma sucessão de grandes incêndios, que lhe causaram uma tremenda devastação. Ainda no limiar do século XVII, Bistritz foi sitiada por 3 semanas e, nessa oportunidade, 13.000 de seus habitantes pereceram, sendo que as perdas provocadas pela guerra logo foram acompanhadas de mortes causadas por doenças e pela fome. O conde Drácula me recomendara o Hotel Coroa de Ouro, o qual, para minha grande satisfação, ainda adotava os tradicionais e antiquados métodos de hotelaria. Esse aspecto era importante para mim, pois, evidentemente, meu desejo era integrar-me, de todos os modos possíveis, à maneira de viver daquela região. Ficou bem claro que eu estava sendo esperado. Mal havia me aproximado da porta, surgiu à minha frente uma mulher de meia idade e aspecto jovial, que trajava as costumeiras vestes camponesas, roupas de baixo de cor branca, cobertas por um longo avental duplo, isto é, que cobria a parte da frente e a de trás, de tecido colorido e exageradamente justo para corresponder aos requisitos de uma relativa modéstia. Ao se aproximar, ela curvou-se levemente diante de mim. "O senhor é o cavalheiro inglês?" "Sim", disse eu. "Sou Jonathan Harker." Ela sorriu e, ao mesmo tempo, deu uma breve ordem a um senhor idoso, cuja camisa ostentava as costumeiras mangas brancas que a acompanhara à porta de entrada. Ele afastou-se para retornar rapidamente com uma carta que me entregou. "Meu amigo, seja bem-vindo ao país dos Cárpatos. Estou esperando-o com grande ansiedade. Desejo-lhe um sono bem reparador para esta noite. Amanhã, às 3 horas, partirá a carruagem com destino a Bucovina, na qual há uma vaga reservada para sua pessoa. No Passo Borgo, minha carruagem se encontrará à sua espera e o conduzirá à minha presença. Meus votos são de que sua jornada, iniciada em Londres, tenha transcorrido a seu gosto e a sua permanência em meu belo país lhe dê muito prazer. Seu amigo, Drácula."